Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Aqui é o pastor Altemar Oliveira, trazendo uma pequena reflexão da palavra de Deus aqui para vocês. Né? Na verdade, eu estou gravando esse vídeo, assim, eu não ia gravar nada hoje, mas estava meditando aqui nas Escrituras Sagradas e eu gostaria de fazer um comentário com vocês acerca de um texto que eu estava lendo agora, fazendo alguns estudos, algumas anotações, e eu achei muito interessante esse texto aqui. E eu gostaria, de compartilhar com você uma porção das Sagradas Escrituras. Tá? Eu já quero convidar você, se está chegando agora no canal, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, tá? Para você não perder nada. Nós temos um curso gratuito de teologia também. Eu vou deixar o link aqui embaixo e a playlist aqui no card acima. Tá aqui ou aqui. Tá? Vai ficar aí para você acessar o nosso curso de teologia gratuito. Sem mais demoras, eu gostaria de ler primeiro um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Essa passagem também se encontra nos outros evangelhos também, no Evangelho de Mateus e também Marcos. Mas esse texto eu vou ler em Lucas, tá bom? Diz assim: Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. É muito interessante essa passagem, porque se você analisar os outros textos, eu vou deixar aqui na descrição em algum lugar aqui, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, Jesus mesmo cita, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas eu queria chamar a atenção para algumas questões que muitas vezes não é falado, não é notado aqui acerca desse texto. Porque, primeiro, o texto diz que um doutor da lei veio questionar Jesus querendo colocá-lo à prova. Então você vai ver que a pergunta, na verdade, tinha ali segundas intenções, na verdade. E aí tenta colocar Jesus à prova perguntando, o que seria necessário, o que o homem deveria fazer para herdar a vida eterna. Ainda que seja uma tentativa de colocar Jesus à prova, a pergunta é uma pergunta muito interessante. E Jesus, ele responde, trazendo uma outra pergunta. Jesus faz uma pergunta para esse doutor e diz assim: o que está escrito na lei? Como lês? Em algumas versões vai dizer assim: como entendes? Como entendes a lei? Então, Jesus pergunta: o que está escrito na lei? O que está escrito na palavra? Como é que você interpreta aquilo que está escrito na palavra? Duas coisas distintas: o que está escrito e como você lê. Porque nem sempre nós interpretamos ou lemos o texto sagrado conforme o texto de fato está escrito. Então Jesus pergunta: o que está escrito na lei e como interpreta a lei? Como você entende essa lei? O que você entende daquilo que está escrito na lei? E aí, o homem responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós vemos aqui, resumidamente, dois mandamentos em um. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O problema aqui é que muitas vezes nós ficamos só nesse ponto do texto e aí dizemos assim: amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior mandamento. O segundo mandamento é semelhante, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, eu amo a Deus acima de todas as coisas. E depois, eu amo ao próximo como a mim mesmo. Mas essa passagem aqui, ela está fazendo uma menção à lei. Ela está fazendo uma menção a um mandamento que está lá no Antigo Testamento, que está lá na Torá. É um mandamento da lei de Moisés. Por isso que Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como você interpreta aquilo que está escrito na lei? E para a gente compreender um pouquinho esse texto, é interessante a gente voltar lá na lei e ver como que de fato está escrito o texto na lei. Então eu vou abrir aqui Deuteronômio,
capítulo 6, tá? O livro de Deuteronômio, capítulo 6. O capítulo 5, nós temos os 10 mandamentos, né? E no capítulo 6, nós temos essa citação da lei, a lei que foi citada lá por Jesus e pelo doutor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento citado lá no Novo Testamento, né? E é conhecido pelos judeus como Shema, né? Que é a palavra Shema Israel. Shema Israel significa ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. O texto é bem claro, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E depois, o segundo mandamento, nós podemos ver no livro de Levítico, né? No capítulo 19, no verso 18. Levítico 19, 18 diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, é o texto também citado lá no Novo Testamento. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará ao próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas por que a gente precisa olhar, né, no Antigo Testamento para tentar compreender e chegar a um denominador comum ali no Novo Testamento? Porque Jesus ele fala, amarás a Deus, esse é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. E quando nós olhamos, a grosso modo, o texto, nós entendemos que o texto diz assim, olha, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Portanto, ame a Ele acima de todas as coisas, porque Ele é único. E o texto ali, lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, o termo usado para colocar como o Senhor é único, é um termo chamado Yahid, que denota um único ser, né? Então, a gente vai entender que o texto está dizendo assim, não existe outro Deus, o Senhor é único. O Senhor é o único Deus, digno de honra, digno de ser adorado. Mas se nós olharmos os comentários de alguns rabinos, né, muito influentes, nós vamos entender que o termo não é simplesmente dizendo assim, o Senhor é o único Deus, o único Senhor, o único Deus que deve ser adorado. Mas Ele é um Deus que não há outro igual, né? Ele é singular, não existe nada que pareça com Ele, nada se assemelha ao Deus de Israel. Por isso Ele deve ser adorado, por isso Ele deve ser reverenciado, porque Ele é o único Deus. Não existe nada que possa se assemelhar, que possa chegar perto, né, do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Então, o primeiro mandamento é esse. Ele é o único Senhor, ele é único em sua natureza, Ele é único em sua essência. Não existe ninguém, nada que possa chegar perto, né, dessa magnitude, dessa majestade de Deus. Então Ele é o único Senhor, o único digno de ser adorado. E o segundo mandamento que Jesus fala é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós interpretamos esse texto assim: eu vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Né? Parece que o texto está querendo dizer isso. Ame ao seu próximo como você se ama. Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. Mas existe uma questão muito mais profunda do que isso. Porque a tradução também, lá em Levítico, quando ele diz amar ao próximo como a ti mesmo, o termo lá é outro, é chamor, né? Que quer dizer, ele é um, como você. Nós vamos entender que o termo diz ali, amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus, Ele é totalmente diferente de nós em essência. Ninguém pode medir a sua imensidão. Então ame a Deus acima de todas as coisas, porque o Senhor é o único Deus. Ele é único. Não existe nada que possa se assemelhar a Ele. E o segundo mandamento, que é amar ao próximo, é totalmente oposto. É ame ao próximo, porque o próximo é como você. Ele é um ser humano igual a você. Então, se coloque, né? Então, na verdade, não é você dizer assim, ame o próximo como você se ama. Não. Se coloque no lugar do próximo. Porque ele é como você. Ele é sujeito às mesmas falhas, aos mesmos defeitos, aos mesmos problemas, aos mesmos pecados.
Então, o interessante é que Jesus fala que desses dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é único, né? E amar ao próximo, porque Ele é como você, disso depende toda a lei e os profetas. Ou seja, dessas duas coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, depende toda a minha espiritualidade, depende toda a minha religiosidade. Não adianta eu frequentar uma religião, não adianta eu frequentar uma igreja, não adianta eu dizer que sou cristão, se eu não tenho esse reconhecimento de amar a Deus acima de todas as coisas, reconhecer que Ele é o único ser superior na nossa vida, e não amar ao próximo, e não se colocar no lugar do próximo, não se colocar como o próximo, não se colocar na dor do próximo. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos simplesmente cumprindo uma cota religiosa que para Deus nada vale mesmo. Até porque depois que Jesus conta, Jesus conversa com esse doutor, ele conta uma parábola, uma história de um jovem samaritano, e você pode continuar lendo no texto e você vai entender que exatamente Jesus ilustra de fato isso. Se coloque no lugar do outro. Amar ao próximo não é amar o outro como você se ama. Não, é se colocar no lugar do outro, entender as mazelas, entender as dificuldades, tentar compreender a dificuldade da vida do outro, e assim você vai cumprir toda a lei e os profetas. Ou seja, você vai cumprir a sua verdadeira espiritualidade, a sua verdadeira religiosidade.